Olá, muito boa tarde. Foi a 41ª viagem internacional do Papa e a segunda que Francisco realizou à Hungria. Mas foi o país que está logo ao lado, a Ucrânia, que o Papa teve presente ao longo de 3 dias. Etapas de uma viagem que marcam a semana do Papa Francisco. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Dois anos depois, Francisco voltou a Budapeste numa viagem marcada desde o primeiro momento por mensagens em favor de abertura aos migrantes e pelas sombras da guerra na Ucrânia, ao mesmo tempo que crescem os nacionalismos e populismos na Europa. Sembra essersi disgregato nelle anime l'entusiasmo di edificare una comunità delle nazioni pacifica, stabile, mentre si marcano le zone, si segnano le differenze, tornano a ruggire i nazionalismi e si esasperano giudizi e toni nei confronti degli altri. A livello internazionale pare persino che la politica abbia come effetto quello di infiammare le anime anziché di risolvere i problemi. Dimentica della naturalità raggiunta dopo gli orrori della guerra, regredita a una sorta di infantilismo bellico. Milhares de pessoas acompanharam o Papa, tanto nos encontros oficiais como pelas ruas da capital da Hungria. Com o lema Cristo é a nossa esperança, esta visita foi a 41ª viagem internacional do Pontificado e representou um regresso a Budapeste, onde Francisco presidiu em 2021 a missa de encerramento do 52º Congresso Eucarístico Internacional. Num país de secular tradição cristã, o Papa falou da importância de manter as raízes com um coração aberto ao futuro. Questa è la Chiesa che dobbiamo sognare, una Chiesa capace di ascolto vicendevole, di dialogo, di attenzione ai più deboli, una Chiesa accogliente verso tutti, una Chiesa coraggiosa nel portare a ciascuno la profezia del Vangelo. Fratelli e sorelle carissimi, Cristo è il nostro futuro, perché Lui ha guidato la storia, Lui è il Signore della storia. Ne erano fermamente convinti i vostri confessori della fede, tanti vescovi, sacerdoti, religiosi e religiosi martirizzati durante la persecuzione ateista. Essi testimoniano la fede granitica degli ungheresi. Questa non è esagerazione, io sono convinto, voi avete fede granitica e ringraziamo Dio di questo. No? No sábado, o Papa visitou uma casa para crianças com deficiência visual, sinal da atenção da comunidade católica para os mais fracos,
seguindo-se uma celebração com pessoas pobres e refugiados na Igreja de Santa Isabel da Hungria. Ali, Francisco ouviu o testemunho de quem fugiu da guerra na Ucrânia perante responsáveis, voluntários e utentes de várias instituições de solidariedade. Simbolicamente, a família de refugiados tocou um tango argentino para o Papa. Abbiamo bisogno di una Chiesa che parli fluentemente il linguaggio della carità, idioma universale che tutti ascoltano e comprendono, anche i più lontani, anche coloro che non credono. Esprimo la mia gratitudine alla Chiesa ungherese per l'impegno profuso nella carità, un impegno capillare. Avete creato una rete che collega tanti operatori pastorali, tanti volontari, le caritas parrocchiali e diocesane, ma anche gruppi di preghiera, comunità di credenti, organizzazioni appartenenti ad altre confessioni, ma unite in quella comunione ecumenica che sgorga proprio della carità. E grazie per come avete accolto, non solo con generosità, ma pure con entusiasmo, tanti profughi provenienti dalla Ucraina. O segundo dia da viagem encerrou-se com a tradicional festa juvenil, na qual Francisco convidou os mais jovens da Hungria a participar na JMJ Lisboa 2023, para fazer comunidade e sair da vida virtual centrada nos telemóveis. Nunca sozinhos, mas com os outros em equipa. Penso ad esempio alle giornate mondiali della gioventù e colgo l'occasione per invitarvi alla prossima, che sarà in Portogallo, a Lisbona, all'inizio di agosto. Oggi invece c'è la grande tentazione di accontentarsi di un cellulare e di qualche amico, poca cosa a favore, ma anche se questo è ciò che fanno tanti, anche se fosse quello che ti fa fare, non va bene. Tu non puoi chiuderti in un gruppo di amici, tu piccolino, e dialogare soltanto col cellulare. Questa è una cosa, permettetemi la parola, un po' stupida, no? A viagem concluiu-se este domingo com uma missa junto ao Parlamento húngaro, onde Francisco deixou críticas às portas fechadas para os estrangeiros e para quem sofre. A homilia da celebração deixou uma mensagem direta aos que têm responsabilidades políticas e sociais, pedindo que sejam abertos e inclusivos. È triste e fa male vedere porte chiuse. Le porte chiuse del nostro egoismo verso chi ci cammina accanto ogni giorno, le porte chiuse del nostro individualismo in una società che rischia di atrofizzarsi nella solitudine, le porte chiuse della nostra indifferenza nei confronti di chi è nella sofferenza e nella povertà, le porte chiuse verso chi è straniero, diverso, migrante, povero, e perfino le porte chiuse delle nostre comunità ecclesiali, chiuse tra di noi, chiuse verso il mondo, chiuse verso chi non è in regola, chiuse verso chi anela il perdono di Dio. Fratelli e sorelle, per favore, apriamo le porte. Ci rivolgiamo ora alla Madonna, a lei, Magna Domina Hungarorum, che invocate come regina e patrona, affido tutti gli ungheresi. E da questa grande città e da questo nobile paese vorrei riporre nel suo cuore la fede e il futuro dell'intero continente europeo, a cui ho pensato in questi giorni, in modo particolare la causa della pace. Santa Vergine, guarda ai popoli che più soffrono, guarda soprattutto al vicino e martoriato popolo ucraino e al popolo russo, a te consacrati.
De regresso a Roma, o Papa reforçou a sua intenção de estar em Lisboa para presidir à Jornada Mundial da Juventude em agosto, desejando que seja possível realizar gestos simbólicos de reconciliação numa Europa em guerra. Poi Lisbona, il giorno prima della partenza ho parlato con Monsignor Americo che è venuto a vedere un po' come stanno le cose lì e sì, io ci andrò sì. Io ci andrò lì e spero di farcela, no? E voi vedete che non è lo stesso di 2 anni fa, no? Col bastone adesso meglio, no? Ma per il momento non è cancellato il viaggio. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. Momentos da viagem do Papa Francisco à Hungria, acompanhadas pelo vaticanista da Agência Eclésia, Otávio Carmo, que está hoje connosco e cumprimento. Muito boa tarde. Boa tarde, Paulo. Obrigado, Otávio, por estares connosco. Enfim, já uma marca que fazemos e que propomos aos nossos telespectadores de analisar estas viagens do Papa. E sem dúvida nenhuma que a viagem foi à Hungria, mas a Ucrânia é que esteve permanentemente presente. Também falou uma viagem que falou bastante a Portugal, mas obviamente que há aquilo que a gente viu e algumas coisas que não foi possível ver, em que me pareceu que o Papa Francisco aproveitou esta deslocação até muito perto, diria que até quase o mais perto que é razoável estar da Ucrânia neste momento de guerra, para avaliar que forças é que existem entre aqueles que se opõem à guerra, que possam aliar-se à Santa Sé e à comunidade internacional numa espécie, vou chamar assim, de task force para avançar em planos de paz, porque são necessários. E o Papa não desiste dessa determinação? Sim, ele no avião deixou no ar uma ideia que depois disse que não podia desenvolver, de que a Santa Sé estaria a trabalhar efetivamente em projetos concretos, propostas, têm de ser feitas as duas partes. Se repararmos nos últimos meses, e ainda na Hungria, na oração final do Regina Coeli, quando faz a consagração a Nossa Senhora, fala do povo ucraniano e fala também do povo russo. Ou seja, o Papa tem tido o cuidado de ter as duas partes envolvidas, porque não haverá verdadeiramente uma solução da guerra sem as duas partes. Não colocando as duas com o mesmo grau de responsabilidade, não é isso que está em causa, mas objetivamente a guerra só vai conseguir parar se as duas partes decidirem, ou forem obrigadas, mas não quero entrar por aí, mas a preferência da Santa Sé é esta, não interessa quem vai ganhar a guerra, o que se espera é que ela acabe. E quase citando a Sofia, sem vencedores nem vencidos, que de facto chega a paz, não é? No que diz respeito à Ucrânia e também a toda a Europa, o tema dos refugiados, do acolhimento de quem foge da guerra, marcou também as mensagens do Papa. Sim, foi toda a viagem, e nós escrevemos isso na Eclésia, foi uma viagem em busca de equilíbrios, porque obviamente, e nós sentimos também isso em Portugal, a chegada dos refugiados ucranianos a fugir de uma guerra que nos impressiona tanto, apesar de tudo, tem sido feita com algum cuidado, com algum carinho, atrevo-me a dizer, com muita atenção a essa população, que está em contraste muitas vezes com a chegada de outro tipo de migrantes e refugiados, sobretudo os que chegam através do Mediterrâneo, mas não só. Na Hungria estavam muitos migrantes paquistaneses, estavam também elementos da comunidade rom, portanto, da tradição cigana, e muitas vezes esse enquadramento é muito mais complexo. E o Papa teve sempre muito cuidado naquilo que foi dizendo, valorizando a tradição cristã da Hungria, o contributo histórico que eles deram para o cristianismo e o seu empenho notável no acolhimento de quem foge da guerra na Ucrânia, dizer que esta identidade cristã que é partilhada não deve ser um motivo para fechar portas a quem não partilha essa identidade. Ou seja, estas raízes, é uma ideia com que ele foi jogando em Budapeste, também pela imagem da cidade, estas raízes históricas também devem ajudar a que aquela cidade funcione como uma ponte. E quem tenha visto imagens ou quem conhece a Budapeste percebe muito bem como é que funciona esta ideia de ponte, também pela localização da Hungria entre o Ocidente cristão e o Oriente cristão, historicamente. É uma viagem muito diferente daquela que o Papa realizou também a Budapeste há 2 anos, aí era no contexto do Congresso Eucarístico. Sim. Em todo caso, este tema, e como referias, da fé e das raízes do cristianismo, permaneceu também na viagem, até pelo tema, Cristo é a nossa esperança, né, da própria viagem. Sim, o Cristo é o nosso futuro, o Papa insistiu muito na ideia do futuro, ou seja, não só da preservação do passado como algo estanque, isso associa-se ao Congresso Eucarístico Internacional, aquela passagem por Budapeste, até diria que é excepcional no sentido em que
Papa poderia ter nomeado um legado para presidir a missa conclusiva do Congresso Eucarístico Internacional e decidiu ir ele próprio. Portanto, entendeu? Tinha uma mensagem importante a dar. Nestes 2 anos o mundo mudou muito, nós todos sabemos, sobretudo por causa da guerra, mas ainda os efeitos da pandemia e, portanto, este regresso à Hungria, que era uma promessa de voltar com mais calma, também serviu para estruturar a mensagem com mais profundidade, eu acho. Há um pormenor, há 2 pormenores, um deles seguramente vais falar a seguir, e, portanto, não adiante já, mas há um pormenor de um dos momentos que nós vimos na Igreja de Santa Isabel da Hungria, de que eu falei numa das nossas newsletters. Santa Isabel da Hungria é tia-avó de Santa Isabel, Rainha de Portugal. E é esta linhagem, esta tradição, uma linhagem de caridade. E o Papa falou muito disso. Pessoas que, estando em lugares de responsabilidade política, e aqui depois quem tiver ouvidos que ouça, ou seja, as pessoas hão de concluir por si próprias onde é que se quer chegar, estiveram sempre atentas aos mais pobres, aos estrangeiros, a quem não tinha o suficiente para viver, a quem era colocado à margem, e este gesto das rosas, de que ele falou, do milagre das rosas, que nós também atribuímos à nossa Santa Isabel, essa transformação da caridade em algo belo e algo que simboliza, de facto, o que de mais bonito é o cristianismo, para mim foi muito importante, foi muito subtil a referência, mas foi muito importante e, de certa forma, também remete para o que nós vivemos em Portugal. E já vamos a essa ligação desta viagem a Portugal e à Jornada Mundial da Juventude, porque há um tópico que permanece nas várias viagens do Papa, que é essa ligação aos que mais sofrem, como também referias, aqui no caso visitando, por exemplo, um lar de crianças com deficiência visual. Sim, é sempre eu chamaria um fora de programa, que é um dos centros do programa. Ou seja, não faz parte da programação oficial, não é um encontro com autoridades, não é um encontro com responsáveis católicos, é provavelmente aquilo que o Papa tem mais no coração. E, verdade seja dita, nem sequer está previsto um discurso nesses momentos. O Papa falou espontaneamente, mas foi sobretudo a agradecer aquilo que tinha vivido, a possibilidade de ver cara a cara, ou de se encontrar cara a cara, com pessoas que são acolhidas pela Igreja e que ele quer mostrar como símbolo, como imagem do que é o trabalho concreto e real da solidariedade e da justiça social em nome da Igreja Católica. Isso sem dúvida, e eu acredito que isso faça parte de qualquer viagem internacional do Papa Francisco. Imagens e mensagens que marcaram esta viagem, que preparaste na reportagem que acabámos de ver, e que terminou esta reportagem com essa afirmação do Papa: eu vou, portanto estava a referir-se, claro, à Jornada Mundial da Juventude. Uma das coisas que nós estamos a olhar com mais atenção, e eu penso lá em casa também, é como é que o Papa se desloca, por exemplo. Há pormenores nesta viagem que são sinais positivos. Pareceu-me que estava, apesar de tudo, a deslocar-se com menor dificuldade, que é diferente de se deslocar com maior facilidade, mas estava a deslocar-se com menor dificuldade, sorriu mais, pareceu-me que muitas vezes algum do sofrimento físico que é possível vislumbrar no Papa Francisco, em alguns momentos, estaria pelo menos mais controlado. Isto é uma viagem importante, atendendo ao que aconteceu há pouco menos de um mês do internamento do Papa Francisco. Portanto, os sinais são todos, acho eu, de muita esperança, de muito compromisso do Papa no futuro, porque ele falou da intenção de estar em Lisboa com os jovens e falou de outras viagens que já estão marcadas, a Marselha, a Mongólia. Portanto, há um compromisso do Papa Francisco com o futuro do seu pontificado e isso acho que pode ser acolhido também com agrado e até com alegria por quem o espera cá em Lisboa. Sim. E foi diante de uma pergunta da Aura Miguel, precisamente no voo papal, que ele confirmou a sua presença aqui em Lisboa. Poderemos duvidar que essa presença alguma vez tivesse sido... Podemos, enfim, questionar que ela pudesse ser posta em causa? Todos os cenários estiveram em cima da mesa a partir do momento em que o Papa Francisco é internado com a situação em que Aliás, esteve. ele também explica, não é? Sim, esse contexto ele explicou muito bem, sobretudo para tirar do caminho algumas especulações, teria sido um ataque cardíaco ou que teria estado inconsciente. Ele diz que não foi nada disso que aconteceu. Ele confirmou a comunicação da Santa Sé, que é uma coisa importante. Porque, enfim, nós sabemos que nestas situações há sempre uma tendência natural de tentar encontrar teorias alternativas. Confirmando aquilo que aconteceu, de facto, uma infecção do foro pulmonar, de que recuperou bem, me parece evidente que está a recuperar bem, mas eu percebo que se manobrem todas as alternativas. Eu lembro, por exemplo, que em 2010, isto é só uma oportunidade para poder dizer isto em televisão, quando o Papa Bento XVI esteve a visitar Portugal, não nos foi comunicado, mas tínhamos um plano alternativo caso não fosse possível utilizar o espaço aéreo português por causa do Eyjafjallajökull, lá do famoso vulcão da Islândia.
Portanto, nós, quando trabalhamos, os jornalistas não tiveram conhecimento de qual seria o plano, mas sabiam que existia. E eu diria que, neste caso, também nunca teremos conhecimento, felizmente, porque o Papa estará cá, de qual é que seria o plano B, mas que ele existiu, penso evidente. Ele diz também uma coisa muito interessante, que também me parece um sinal de esperança, que se está a trabalhar num gesto simbólico entre jovens da Rússia e da Ucrânia. E isso pode ser um dos grandes momentos da jornada. Eu espero que, é utópico talvez, espero que já seja um sinal de um caminho de paz e que já seja um sinal de superação deste discurso em que ainda estamos, um discurso muito bélico, de ofensivas, contra-ofensivas, de armamento e rearmamento, que neste momento desagrada muito ao Vaticano. Eu penso que isso é claro. Nós teremos o secretário de Estado do Vaticano em Fátima para o 13 de maio. Desagrada muito ao Vaticano e eu penso que aqui tem de haver uma inflexão significativa desse caminho e é isso que o Papa e os seus responsáveis pela diplomacia virão dizer. Perspectivas da presença do Papa aqui na Jornada da Juventude, precisamente como um marco para essa construção da paz a partir da juventude também? Esperemos que sim. É uma juventude que vem da Europa, uma juventude que vem de outras partes do mundo, naturalmente, faz parte do ADN do encontro e vindo de outras partes do mundo, é preciso lembrar aquilo que o Papa fala da Terceira Guerra Mundial, vem de outras partes do mundo que está em permanente conflito e, portanto, não é só a Ucrânia, infelizmente, que está em guerra e eu acredito que o tema da paz e da reconstrução e da reconciliação sejam centrais no nosso encontro em Lisboa. Esperemos que assim aconteça. Otávio, muito obrigado por ter estado aqui pelo convite. A analisar a viagem do Papa à Hungria, que aconteceu e que a perspectivar também esta que o Papa vai fazer aqui a Portugal na Jornada Mundial da Juventude. E toda a informação sobre a Santa Sé e as atividades do Papa Francisco podem ser consultadas no portal agência.eclesia.pt. Deixo o convite para passar por lá. Votos de uma ótima tarde e até amanhã, seus queridos.